Cena inicial. O sol da tarde se reflete nos altos prédios de vidro que formam a paisagem urbana de Rio de Janeiro. As ruas estão movimentadas, como sempre, com o caos da cidade vibrando ao som dos carros, buzinas e conversas apressadas. Uma leve brisa balança as folhas das árvores nas calçadas, enquanto o calor tropical se faz presente, tornando o ambiente ainda mais dinâmico. O som do mar distante, abafado pela agitação do centro da cidade, dá um toque de leveza ao cenário. Mas entre a multidão que percorre as avenidas e as ruas estreitas do Rio, há uma figura solitária que caminha com passos lentos. Sua roupa simples e surrada mistura-se com o resto da população que corre de um lado para o outro. Ele veste uma camiseta desbotada e calças que já viram dias melhores. Sua barba está mal feita por fazer há alguns dias e seus olhos profundos e tristes são o reflexo de um peso invisível. Ele caminha como se tentasse se esconder do mundo, com um semblante cansado, desinteressado. Sua postura é de alguém que já viu muito, mas que agora prefere ser invisível. É Lionel Messi, mas ninguém ali parece reconhecê-lo. Ele está distante de sua glória, de sua fama, do brilho dos estádios e dos aplausos das multidões. Agora, ele é apenas mais um entre milhares de rostos anônimos que transitam pela cidade, tentando seguir seu caminho em meio à confusão da vida cotidiana. As ruas do Rio, com suas cores vibrantes e a diversidade de pessoas, não fazem mais sentido para ele. Ele observa tudo ao redor, mas parece alheio ao que acontece. Um mundo de sons, luzes e movimento, mas para ele tudo parece distante, como se estivesse em outra realidade. Os gritos de vendedores ambulantes, o vai-vem dos turistas que tentam tirar fotos dos pontos turísticos, os transeuntes que riem e conversam, tudo se mistura ao fundo, tornando-se uma espécie de ruído branco, apagado pela névoa dos seus pensamentos. Ele passa por um grupo de crianças jogando futebol com uma bola velha, imprecisa. O som do estalo da bola batendo no concreto parece ecoar dentro de sua mente, e por um segundo, um sorriso breve atravessa seu rosto. Mas ele não para. Ele segue, andando sem pressa, com a cabeça baixa e os ombros caídos, como quem já perdeu a esperança de encontrar algo que o motive novamente. A vida, que um dia parecia ser uma promessa cheia de conquistas, agora é uma estrada sem fim, difícil de percorrer. O calor do Rio não é mais o calor da alegria e da celebração. Para Messi, é apenas uma sensação de desconforto, um lembrete do quanto ele se distanciou do que um dia foi sua realidade. O Rio, com toda a sua energia vibrante e seu caos desordenado, não é mais o lugar onde ele encontra prazer, mas sim o reflexo de um vazio profundo que parece se estender por toda a sua alma. Ele observa as pessoas à sua volta, mas ninguém nota sua presença. As olhares passam por ele sem o menor sinal de reconhecimento. Ele, que um dia foi o centro das atenções no mundo todo, agora é apenas mais um rosto perdido na multidão. Ele se sente como uma sombra, uma figura que já teve seu momento de brilho, mas agora é apenas um espectro do que foi. As pessoas continuam a caminhar apressadas, alheias à sua dor, às suas angústias. Elas não sabem quem ele é, não sabem o que ele já conquistou, e talvez nem se importem. Mas para Messi, esse anonimato parece um alívio. Ele não quer ser reconhecido, não quer ser o centro das atenções. Ele deseja apenas passar despercebido, se perder entre os outros, sentir-se parte de algo maior, mas ao mesmo tempo distante. O peso de sua fama, de sua história, de suas conquistas, agora parece um fardo. O silêncio das ruas do Rio de Janeiro se torna o único consolo para sua alma cansada, que busca paz onde a felicidade e o reconhecimento não existem mais. Ele continua caminhando, agora indo em direção ao centro do Rio, mas sua mente já não está ali. Ele viaja para outros tempos, para momentos de sua vida que, embora grandiosos, o deixaram vazio por dentro. Quando tudo isso acabou, o que restou para ele? O que ele ainda tem a oferecer ao mundo? Essas perguntas pairam em sua mente, mas ele não encontra respostas. E assim ele caminha em silêncio perdido entre os sons e as cores de uma cidade que, embora viva, o faz se sentir mais distante do que nunca. Messi segue caminhando pelas ruas vibrantes da Lapa, um dos bairros mais emblemáticos do Rio de Janeiro.
O lugar, repleto de cores e sons, é um reflexo da vida cotidiana da cidade. O ritmo frenético das ruas, os sons de samba saindo de bares e restaurantes, as risadas das pessoas que cruzam seu caminho. A arquitetura colonial, com suas fachadas antigas e coloridas, mistura-se com o moderno e o efervescente. Mas, para Messi, tudo isso parece ser apenas um pano de fundo distante, enquanto ele segue sua caminhada solitária. Ele observa as crianças jogando futebol na calçada com uma bola velha, desgastada pelos anos. Não há camisa de time, nem uniformes reluzentes, mas o entusiasmo nos olhos das crianças é inegável. A felicidade deles é simples, pura. A bola quica na calçada de pedra, e o jogo improvisado, sem regras, faz com que eles riam e se divertem como se fossem campeões do mundo. Messi observa, por um momento, sem deixar de notar o quanto aquilo o tocava. Ele sente uma mistura de saudade e melancolia. Lembra-se de quando ele, com a mesma energia e paixão, jogava em campos de terra, longe da pressão das grandes partidas, longe dos holofotes e da fama. Aquele futebol de rua, sem grandes expectativas, onde o único prêmio era a diversão do jogo, parecia agora uma vida mais simples e autêntica. Um sorriso rápido, quase imperceptível, surge no canto de sua boca, mas ele rapidamente o dissipa, como se aquele sorriso fosse um peso que ele não queria carregar por mais tempo. Enquanto continua a caminhar, ele passa por vendedores ambulantes que gritam suas ofertas. Cerveja gelada, pastel de camarão, empanada na hora. Eles se aproximam dele, tentando vender seus produtos, mas Messi apenas acena com a cabeça, evitando qualquer conversa. Os vendedores não o olham com atenção. Ele é apenas mais um rosto, mais uma pessoa que passa por ali, alheia à vida deles. Ele observa o semblante dos vendedores, cansado, mas determinado. A luta diária pela sobrevivência, o modo como se esforçam para atrair os turistas e os locais, é algo que ele compreende, mesmo que não se sinta parte daquele cenário. Ele se pergunta, por um instante, se alguém reconheceria sua cara se ele parasse para conversar com um deles, mas logo afasta esse pensamento. Não é isso que ele busca, não é por isso que está ali. O movimento ao seu redor segue sem interrupção. Turistas tiram fotos das belas fachadas coloridas dos edifícios históricos e das famosas Arcos da Lapa. A câmera deles captura a essência vibrante do Rio, mas Messi sente que nada disso o toca. Ele é uma parte invisível daquele cenário, um fantasma que passa despercebido no meio da multidão. As pessoas não o reconhecem, e ele parece confortável com isso, em um certo sentido. Não há o peso da fama, não há a cobrança dos olhos atentos. Mas, ao mesmo tempo, ele sente uma profunda solidão, uma desconexão do mundo ao seu redor. Ele não é mais o ídolo global, o astro dos campos de futebol. Ele é apenas um homem entre outros, vivendo uma vida que ele mesmo não consegue mais entender. Enquanto caminha, o som do samba ecoa de uma casa de shows próxima, uma música cheia de vida e energia, mas que para Messi soa distante, como uma melodia de outra época, de outra vida. O ritmo das batidas parece fazer parte de um universo que ele já não habita mais. Ele respira fundo, como se tentasse absorver a energia do lugar, mas logo desvia o olhar. A ideia de se conectar com a música, com a alegria, parece algo distante demais. Ele sente uma saudade profunda, mas também um cansaço profundo dessa saudade. A nostalgia o consome, e ele se perde por um instante nas lembranças de outros tempos. Messi segue seu caminho, ainda em silêncio, com a mente cheia de pensamentos, mas sem palavras. Ele observa o mundo ao seu redor, mas não sente que pertence a ele. Ele é parte de um cenário que não entende completamente, e isso o faz questionar sua própria jornada. A vida que ele teve, cheia de vitórias e glórias, parece um sonho distante, como algo que aconteceu em uma vida que não é mais sua. Ele pensa no significado da fama, na solidão que muitas vezes acompanha os grandes ícones. Quando se é admirado por todos, mas ninguém realmente te conhece, é fácil se perder em um oceano de expectativas, de olhares vazios, de aplausos que não tocam a alma. Por fim, ele se dá conta de que, mesmo na agitação da Lapa, ele está sozinho consigo mesmo. As crianças brincando, os vendedores tentando vender,
os turistas sorrindo para suas câmeras. Todos estão vivendo suas próprias realidades, suas próprias histórias. Mas Messi não sabe qual é a sua história agora. Não sabe qual é o próximo capítulo. O sorriso melancólico reaparece, mas não há alegria nele. Apenas uma quietude profunda, um reconhecimento silencioso de que ele está, de alguma forma, perdido no meio daquela vida tão cheia de movimento. Messi continuava a caminhar pelas ruas da Lapa, absorvendo a vida ao seu redor, mas com a sensação de que estava completamente alheio àquela realidade. Seus passos estavam lentos e sua mente parecia vagar para lugares distantes, enquanto os sons da cidade pareciam se perder no fundo de seus pensamentos. Ele tentava se esconder entre as sombras das grandes construções, não para evitar pessoas, mas para não ser visto em sua totalidade. Não queria ser o Messi famoso, o herói dos campos, mas apenas um homem qualquer, perdido no anonimato. No entanto, como se o destino tivesse outra ideia para ele, ao virar uma esquina estreita e pouco movimentada, ele se deparou com a presença inesperada de dois policiais. Eles estavam encostados em uma parede, conversando baixo, mas ao avistá-lo, a atenção deles se focou instantaneamente nele, como se algo estivesse fora de lugar. O fato de ele não fazer parte da rotina da área, o jeito em que ele tentava passar sem chamar atenção, tudo aquilo despertou a suspeita dos policiais. "Ei, você!" gritou um dos policiais, com um tom ríspido que cortou o ambiente calmo da rua. Messi não reagiu de imediato. Continuou caminhando, sem olhar para os dois, na esperança de que passaria despercebido. Mas a voz do policial se levantou novamente, mais forte desta vez. "Você aí, para!" O tom era impaciente, quase autoritário. Messi parou, mas seu corpo não estava preparado para a tensão que se formava ali. Seu coração bateu mais rápido. A última coisa que ele queria era chamar a atenção, ainda mais de forma negativa. Ele levantou os olhos lentamente, mas sua expressão era tranquila, resignada. O policial se aproximou rapidamente e seu colega o seguiu, ambos avaliando a figura à sua frente, um homem de aparência suada e desleixada, com barba por fazer e roupas simples que não correspondiam à imagem de alguém que poderia ser reconhecido. "O que você está fazendo por aqui?" perguntou o policial, com um tom de desconfiança. Messi, sem querer complicar ainda mais a situação, não respondeu de imediato. Ele sentia o peso de cada palavra, mas sua mente estava turva, cheia de reflexões. O policial pareceu interpretar sua falta de reação como desinteresse, ou talvez como indiferença, e decidiu ir direto ao ponto. "Vai me dizer que você não é um mendigo se escondendo por aqui?" disse o policial, com uma risada sarcástica, como se a situação fosse um jogo de poder. Messi sentiu o olhar severo sobre ele, e a humilhação que começou a crescer dentro de si era imensa. Ele não tinha mais forças para contestar, para explicar quem era ou o que havia sido. Sua identidade já não importava para aqueles homens, nem para o mundo ao seu redor. Ele apenas olhou para o chão, tentando evitar a tensão que tomava conta de seu corpo. O outro policial, mais impaciente, avançou com mais perguntas. "Você está tentando esconder alguma coisa, é isso? Onde está a sua identidade?" Sua voz era carregada de hostilidade, sem sequer considerar a possibilidade de que ele fosse alguém diferente. Alguém que, em outra situação, teria sido tratado com um respeito totalmente distinto. Messi suspirou profundamente, sentindo o peso da abordagem que estava sendo feita. Seus ombros caíram um pouco mais, como se ele quisesse desaparecer naquele momento, virar uma sombra, algo invisível. Ele sabia que não poderia resistir. A última coisa que ele queria era causar mais problemas, e qualquer tentativa de contestar a autoridade só iria aumentar a tensão. Ele sabia que, se tentasse falar, se tentasse explicar quem era, não seria acreditado, não naquele momento, não ali. "Não tenho nada para esconder", respondeu, com a voz baixa, quase inaudível. As palavras saíram sem emoção, sem o fervor de quem busca ser ouvido. Messi não queria criar mais conflitos. Ele sentia que sua vida já estava longe de ser a mesma e que, mesmo que falasse, ninguém se importaria. Ele era só mais um rosto perdido na multidão.
Os policiais pareciam não acreditar nele, sem saber se aquele homem diante deles era realmente quem dizia ser ou se estava tentando enganá-los. Eles insistiram na identidade de Messi, e o mais impaciente dos dois puxou o celular para tentar verificar se ele era de fato quem dizia ser. Messi, sem forças para contestar, não fez nada para impedir. Apenas permaneceu parado, os olhos focados em algum ponto distante. Os minutos pareciam se arrastar como horas. O policial olhou a tela do celular, viu as imagens de Messi em campo em pleno auge de sua carreira, vestindo a camisa da seleção argentina e do Barcelona. Mas nada daquilo parecia importar ali, naquele momento. Ele olhou novamente para Messi, agora com uma expressão que oscilava entre a surpresa e a indiferença. Parece que você realmente é quem diz ser, disse, com uma rispidez que não escondia o desconforto da situação. Messi, ao ouvir isso, não teve a reação que se esperaria de um homem reconhecido em todo o mundo. Ele não sorriu, não fez qualquer gesto de alívio. Ele simplesmente permaneceu em silêncio, aceitando mais uma humilhação que vinha com o fardo de sua própria identidade. Ele não era mais aquele ícone do futebol, mas um homem desamparado, sem lugar, sem identidade clara para o mundo que o cercava. Os policiais se afastaram, ainda com olhares desconfiados, e Messi continuou a caminhar, sem pressa, mas com a sensação de que, de alguma forma, estava perdido para sempre. A cidade continuava ao seu redor, o caos da Lapa seguia imperturbável, mas para ele tudo parecia cada vez mais distante. A abordagem dos policiais era só mais um reflexo da sua solidão, da maneira como ele agora era tratado, não mais como um herói, mas como um estranho qualquer. O policial, já visivelmente irritado com a situação, pegou o celular de seu bolso com um gesto impaciente. Seu olhar se fixou na tela, como se a única coisa que poderia mudar a dinâmica da abordagem fosse uma simples pesquisa. Ele digitou o nome de Messi, sem qualquer expectativa real de encontrar algo, mas apenas pela necessidade de validar uma hipótese que, para ele, parecia absurda. O mundo da fama e do futebol estava longe daquela rua abafada e cheia de ar quente, onde ele tratava aquele homem sujo e sem identidade como se fosse apenas mais um indigente. Os segundos pareciam se arrastar enquanto o policial vasculhava a internet até que finalmente uma imagem apareceu. A foto estava emoldurada com uma legenda que dizia: Lionel Messi, o ícone do futebol mundial. Ele parou de rolar o dedo pela tela e ficou em silêncio, olhando para a imagem, tentando processar o que estava diante de seus olhos. Era uma foto de Messi ainda jovem, com seu uniforme do Barcelona, levantando um troféu de Champions League, o sorriso estampado no rosto, a glória do mundo dos campeões refletida nos seus olhos. A figura que ele havia visto minutos antes, a mesma que estava à sua frente agora desleixada, com a barba por fazer e a roupa simples, não poderia ser a mesma da foto. O contraste entre as duas imagens parecia impossível. O policial olhou para o homem novamente, observando cada linha de seu rosto, os olhos cansados e a postura abatida. Um silêncio desconfortável tomou conta da cena. O outro policial, que também havia notado a mudança no comportamento do colega, olhou para Messi com mais atenção. Eles se entreolharam, uma troca de olhares que indicava confusão e até um certo desconcerto. Não havia como negar, o homem que estavam abordando, aquele que agora se mostrava tão simples, tão perdido, carregava a mesma essência daquelas imagens de um passado distante. Era ele, sem dúvida. Lionel Messi. O policial, com uma expressão mista de incredulidade e surpresa, olhou de novo para a foto no celular. Ele não parecia conseguir entender o que estava acontecendo. Como aquele homem, com a aparência de um mendigo, poderia ser o maior jogador de futebol da história? Como ele, que fora reverenciado por milhões, poderia estar ali, perdido nas ruas da Lapa, sem mais nada que o identificasse além de sua presença apagada? A expressão nos olhos dos dois policiais mudou levemente. Talvez houvesse um breve momento de reconhecimento, um lampejo de compreensão sobre o que realmente estava acontecendo ali, mas esse momento foi rápido. A cortina de frieza e desconfiança logo se fechou novamente.
A imagem de Messi como ícone do futebol parecia não ter peso algum diante da situação em que ele se encontrava agora. Eles continuaram a tratá-lo com a mesma dureza de antes, sem dar a ele o tempo necessário para que falasse ou explicasse o que estava acontecendo. "Então você é o Messi, né?", disse o policial, sem tentar disfarçar a indiferença. Seu tom não tinha qualquer vestígio de respeito ou admiração. Era uma afirmação, não uma pergunta. "O que você está fazendo nas ruas do Rio? Como é que um cara como você, que já ganhou tudo no futebol, acaba assim?" Messi, que ouvira essas palavras, não sentiu raiva, nem frustração. Sentiu apenas tristeza, uma tristeza tão profunda e pesada que ele não sabia como expressá-la. Ele já havia perdido o controle da sua própria vida, e as perguntas dos policiais não faziam mais sentido. Ele não tinha respostas para dar. Não havia explicação que fosse suficiente para entender o vazio que ele sentia, o desgaste de uma vida que parecia ter chegado ao fim sem que ele tivesse percebido o quanto estava se afastando de tudo o que um dia significou algo para ele. Ele apenas olhou para o policial, mas seus olhos estavam vazios, como se procurassem respostas no próprio horizonte da cidade. Não havia mais palavras que pudessem capturar o peso de sua existência naquele momento. Seu corpo estava ali, presente, mas sua alma parecia distante, como se houvesse se desconectado do mundo há muito tempo. Ele não queria mais discutir sua identidade ou seu passado glorioso. Aquele Messi não existia mais. O que restava ali era apenas um homem em busca de algo que nem ele mesmo sabia o que era. Os policiais aguardaram por uma reação que nunca veio. O silêncio de Messi parecia carregar mais peso do que qualquer palavra poderia carregar. Eles estavam esperando que ele explicasse, que dissesse algo sobre sua situação, que revelasse o motivo de estar ali, mas Messi não se importava mais. Ele não queria se justificar. Não queria mais ser o Messi do futebol, o herói de todos os campos. O homem à sua frente era só mais um rosto cansado, alguém que se perdera pelo caminho e que talvez nunca mais encontraria a rota de volta. O policial guardou o celular no bolso e, com um suspiro, pareceu perder o interesse. A atitude que antes era ríspida e ameaçadora agora se transformava em uma indiferença que refletia o peso da situação. Nada do que Messi dizia ou fazia poderia mudar sua realidade. Ele estava ali, naquela esquina da Lapa, e os policiais tinham algo mais importante com que se preocupar. A cena ficou ainda mais silenciosa, com a cidade ao fundo continuando a se mover, indiferente ao que acabara de acontecer. Messi, sem mais nada a dizer, começou a se afastar lentamente, o olhar ainda fixo no vazio, como se procurasse encontrar um lugar onde pudesse se esconder de si mesmo. O som da cidade ao redor parecia cada vez mais distante, como se ele estivesse em um mundo paralelo onde não existiam aplausos nem fotografias, apenas a solidão. Os policiais ficaram para trás, observando-o desaparecer na multidão. A lembrança de quem ele fora parecia já ter se desvanecido na memória deles, como uma imagem distante e difícil de acreditar. Para eles, ele era só mais um homem perdido nas ruas de uma cidade que engolia os sonhos dos outros, sem fazer questão de saber de onde eles vinham ou para onde estavam indo. Messi se afastou lentamente dos policiais, seus passos pesados, como se cada movimento fosse um reflexo de um fardo que ele não podia mais carregar. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua mente vagava para longe. A vida na Lapa, tão cheia de cor e sons, parecia se distanciar ainda mais à medida que ele caminhava. Ele sentia como se estivesse sendo deixado para trás, um homem fora do seu tempo, esquecido pela sociedade que antes o havia elevado ao auge da fama. Ele encontrou um banco de praça, vazio, e se sentou nele com um suspiro profundo, como se procurasse se esconder ali, entre os poucos metros de cimento e a sombra das árvores ao redor. O lugar estava tranquilo, mas a tranquilidade parecia uma armadilha para ele. O som distante de conversas, o eco das crianças brincando e os passos apressados de turistas se misturavam em um ruído de fundo, mas nada disso chegava realmente até ele. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo parecia estar em outro lugar, longe de tudo o que o cercava. Sentado no banco, Messi observava a vida ao seu redor, como se fosse um espectador, e não mais um participante. Ele via os rostos das pessoas que passavam apressadas,
cada uma com seus próprios pensamentos, suas próprias preocupações. Nenhuma delas notava sua presença. Ele não era mais o astro do futebol, o jogador que tinha dominado os campos e os corações dos fãs. Era apenas um homem sentado em um banco de praça, invisível para todos. As pessoas caminhavam ao seu redor, algumas rindo, outras concentradas em seus celulares, algumas conversando em grupos. Havia vida em cada esquina, em cada movimento, mas Messi não fazia parte disso. Ele era uma sombra, um espectro, que observava o mundo sem realmente se conectar a ele. Seus olhos, normalmente tão intensos e focados, agora estavam vazios. Não havia brilho, nem a centelha de quem já foi movido por uma paixão imensa. Ele não sabia mais o que fazer com tudo o que já tinha vivido. Tudo o que um dia parecia ser tão claro, agora estava enevoado, confuso e distante. Ele olhava para os rostos das pessoas, tentando encontrar algo que lhe trouxesse uma sensação de pertencimento, mas o que via era apenas indiferença. Não importava o quanto ele tivesse dado ao mundo, não importava o quanto ele tivesse sido aplaudido e reverenciado. Agora, ele era só mais um homem, perdido entre os outros. O que ele havia construído, todas as suas glórias, pareciam não ter significado algum ali, naquele banco, naquele momento. As vitórias, os recordes, os títulos, tudo isso parecia tão irrelevante agora. Messi não se sentia mais grande, sentia-se pequeno, pequenino. Uma peça que havia caído de um tabuleiro e agora não fazia mais sentido. Sua tristeza não era apenas por ser ignorado pelas pessoas que passavam. Era mais profunda. Era uma tristeza que vinha da compreensão de que ele havia dado tudo o que tinha e mais, e ainda assim o mundo continuava a girar sem ele. Ele havia conquistado o impossível, mas agora não havia mais nada que o preenchesse. Ele não sabia mais quem ele era sem o futebol, sem a constante pressão da vitória, sem os olhos do mundo sobre ele. Ele estava perdido, sem direção, sem propósito. E então, sem querer, uma onda de nostalgia o tomou. Ele se lembrou dos campos de futebol, dos primeiros toques de bola com seus amigos, da alegria pura e simples de jogar sem o peso das expectativas. Naqueles momentos, ele se sentia vivo, com o coração acelerado, não por causa dos títulos ou da fama, mas pela pura paixão pelo jogo. Ele se lembrou de como era antes de ser Messi, o astro, o ícone. Ele se lembrou de quando o futebol era apenas uma forma de expressão e não um fardo. Mas aquele tempo havia-se ido. Ele já não sabia como voltar àquele lugar. O que ele tinha vivido havia sido grande demais para ser esquecido, mas agora ele não conseguia mais se conectar com a alegria simples que o futebol havia proporcionado. Ele era o maior jogador de futebol da história, mas sentia que ao mesmo tempo havia perdido tudo o que importava. Ele havia se afastado de sua essência. E agora, aqui estava ele, sentado em um banco de praça, invisível para o mundo, sem saber o que fazer com sua própria vida. Ele sentiu uma dor no peito, uma solidão profunda. Aquelas pessoas que passavam ao seu redor, com suas vidas agitadas e preocupações diárias, eram um reflexo de tudo que ele havia perdido. Eles tinham seus próprios mundos, suas próprias existências, e ele não era mais parte disso. O futebol, que um dia lhe deu tudo, agora parecia não ter mais espaço em sua vida. Ele estava sozinho, e a solidão não vinha apenas do fato de ser ignorado pelas pessoas. Ela vinha de dentro de si, da percepção de que, apesar de ter tudo o que o mundo poderia oferecer, ele havia se perdido em algum lugar ao longo do caminho. A tristeza que o invadia não era pela falta de reconhecimento, mas pela consciência de que ele agora não tinha controle sobre nada. O poder que ele tinha nos campos de futebol, a capacidade de mudar um jogo, de ser o centro das atenções, havia desaparecido, e com isso ele se viu em um estado de desamparo. Ele não era mais o homem que ditava o ritmo do jogo, o homem que inspirava milhões. Ele era apenas um homem comum, tentando encontrar sentido em um mundo que não mais o entendia. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa suave que passava pela praça. Ela não lhe trazia alívio. Apenas o lembrete de que o tempo estava passando, implacável, sem parar para olhar para ele, para reconhecer sua dor.
Messi abriu os olhos novamente e as pessoas continuavam a passar em seu próprio mundo sem notar sua presença. Ele sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso amargo. Um sorriso que dizia tudo o que ele não conseguia mais dizer com palavras. E ali, sentado naquele banco, Messi se deu conta de que, apesar de tudo o que havia conquistado, a única coisa que ele realmente queria agora era ser visto. Ser reconhecido não pelo que ele fez, mas por quem ele era. Um homem perdido, sem saber como voltar a ser inteiro. Messi se levantou lentamente do banco, o movimento feito como se estivesse saindo de um refúgio temporário. A praça, com suas sombras e sons distantes, havia sido por alguns momentos o único espaço onde ele se sentia, ainda que marginalmente, um pouco seguro. Mas a realidade o chamava de volta. Ele começou a andar, o ritmo dos seus passos, embora ainda cauteloso, agora parecia mais pesado. A cidade do Rio de Janeiro continuava a pulsar ao seu redor, cheia de vozes, carros e o incessante movimento das pessoas, mas para Messi tudo aquilo era distante, quase irrelevante. Ele era uma parte invisível daquele caos urbano, perdido na multidão, e tudo parecia ser um reflexo de seu estado interno. Ele caminhava pelas ruas, passando por mais pessoas que, como as anteriores, não notavam sua presença. Cada rosto que cruzava com o dele parecia estar imerso em sua própria vida, sem nenhum vestígio de curiosidade ou reconhecimento. Ele era só mais um corpo atravessando as ruas de uma cidade gigante, como tantas outras pessoas que também se sentiam sozinhas, invisíveis. O céu, antes claro, agora começava a escurecer, e as luzes da cidade acendiam-se, mas para Messi não havia brilho. Nada ali parecia despertar nele uma sensação de pertencimento. Ele sentia o peso do tempo, da fama que já foi, da glória que agora parecia distante, como uma lembrança que se desfez entre os dedos. O brilho de sua juventude, a adrenalina das vitórias, tudo aquilo parecia um sonho que ele não conseguia mais alcançar. E foi nesse momento de imersão em sua própria solidão, enquanto ele cruzava uma rua movimentada, que algo inesperado aconteceu. Uma criança, um menino de no máximo 8 ou 9 anos, estava brincando com uma bola de futebol, driblando sozinho, com a destreza típica de alguém que ainda estava descobrindo o jogo, mas que já sentia sua magia. A bola se foi um pouco longe, rolando até parar nos pés de Messi, que, sem perceber inicialmente, deu um passo em direção a ela. Foi então que o garoto viu. Seus olhos brilharam imediatamente e ele parou de brincar. Ele olhou para Messi com uma expressão de incredulidade, como se estivesse vendo uma figura de outro mundo. O tempo pareceu parar por um breve segundo, e o menino se aproximou com a hesitação de quem não sabe se deve ou não acreditar no que está vendo. Ele olhou para o homem à sua frente, sem conseguir esconder o sorriso que se formava em seu rosto. "Você é o Messi, não é?" A criança perguntou, com a voz tímida, mas com um brilho de esperança em seus olhos. O simples reconhecimento daquela criança, tão genuíno e despretensioso, fez com que Messi parasse por um momento. Seus olhos, antes nublados pela tristeza, se suavizaram. Por um instante, ele sentiu que algo ainda poderia ser real, que ele não estava completamente perdido. O menino, com o sorriso ainda no rosto, estendeu a bola até ele, como um gesto espontâneo de quem não queria apenas uma lembrança, mas um pedaço daquilo que ele admirava. "Posso tirar uma foto com você?" perguntou, com a empolgação própria de uma criança que finalmente encontrou algo em que acreditava, algo que fazia seus olhos brilharem. Messi olhou para a bola e depois para a criança. Algo no pedido, na simplicidade daquele momento, tocou-o profundamente. Ele sentiu uma onda de nostalgia, uma lembrança da sua própria infância, quando o futebol era apenas um sonho, um jogo puro, sem as pressões que mais tarde vinham com a fama. Ele pegou a bola com as mãos trêmulas, algo dentro dele acendendo, como se aquele gesto fosse o mais genuíno e verdadeiro de toda a sua jornada até ali. O sorriso de Messi, antes tímido e quase esquecido, voltou, mas dessa vez era genuíno. Ele não era mais o ícone mundial, o jogador lendário. Ele era, por aquele momento, apenas um homem comum, compartilhando um instante de alegria com uma criança que o via como herói.
Ele sorriu para o menino, um sorriso simples, sem as sombras de desilusão ou amargura que haviam dominado seu semblante até ali. A criança, com os olhos arregalados de felicidade, tirou a foto com a mão trêmula, talvez sem compreender completamente o valor daquele instante. Messi se abaixou um pouco, colocando-se à altura da criança como se quisesse transmitir algo de volta, algo que ele sentia faltar em si mesmo. Ele olhou o garoto nos olhos e lhe deu um tapinha no ombro, como um gesto de carinho, uma palavra não dita que significava muito mais do que qualquer frase. Quando o menino se afastou, Messi observou a criança voltar à sua brincadeira, rindo, sem perceber que o homem que acabara de conhecer estava com o coração apertado. Ele se levantou lentamente, devolvendo a bola ao chão, mas ao se afastar, o sorriso que ainda estava em seu rosto se apagou. O brilho nos seus olhos desapareceu como uma chama que se apaga em um sopro suave. Ele voltou a ser o Messi que estava antes, o homem perdido, sem identidade, sem lugar no mundo. A cidade ao seu redor continuava a se mover. As pessoas passavam rapidamente. Os carros zumbiam nas ruas. E o som da vida seguia seu curso. Mas Messi não estava mais ali, pelo menos não da mesma forma. O momento com a criança foi um lampejo de algo que ele havia perdido, mas que não podia mais recuperar. Ele havia sido, por um instante, reconhecido não pelo ícone que era, mas pela pessoa que ele havia se tornado, alguém que já não sabia mais onde se encaixava no mundo. A tristeza voltava com mais força, como uma onda que não podia ser contida. Enquanto caminhava de volta, Messi sentiu uma solidão ainda maior. Ele havia sido visto, mas não completamente. Ele não sabia o que esperar mais da vida. Talvez o futebol o tivesse feito grande, mas agora ele era apenas um homem que passava despercebido, sem saber o que fazer com sua própria história. E naquele momento, ele percebeu que, apesar de toda sua grandeza, o que mais ele desejava era apenas um lugar onde pudesse ser verdadeiramente compreendido. A câmera segue Messi enquanto ele caminha pelas ruas do Rio de Janeiro, suas passadas agora mais lentas, mais pesadas. O caos urbano ao seu redor continua implacável, como se o tempo não tivesse pausa, como se o mundo estivesse sempre em movimento, indiferente ao homem que caminha em meio à sua multidão. As pessoas continuam a passar, algumas com pressa, outras distraídas, mas nenhuma delas notando o homem que um dia fora considerado o maior jogador de futebol do mundo. Ele se mistura na massa, uma figura perdida entre os outros. A cidade o engole, e ele se perde nela, tornando-se apenas mais um rosto anônimo. As ruas da Lapa, vibrantes e cheias de vida, continuam a se desdobrar ao redor dele. Mas para Messi, aquele cenário é agora um cenário distante, uma realidade que ele não consegue mais alcançar. O som do trânsito, das vozes, dos passos apressados, tudo se mistura em uma sinfonia de indiferença. Cada pessoa que passa parece alheia ao peso que ele carrega, ao vazio que o acompanha. Ele caminha com os ombros curvados, como se estivesse tentando se esconder da cidade que não o reconhece mais, da vida que se distanciou de tudo o que ele foi. À medida que a câmera o segue, o mundo ao seu redor parece continuar a girar sem ele. Um turista tira uma foto em frente a um dos famosos pontos turísticos. Uma criança corre atrás de um cachorro. Um vendedor ambulante grita sua mercadoria. Tudo isso acontece em um ritmo frenético. Mas Messi permanece uma figura isolada, distante, como se fosse uma sombra que passou a fazer parte da paisagem urbana. Ele já não pertence a este lugar. Não pertence a este tempo. Seu olhar está vazio, como se estivesse vendo tudo ao seu redor sem realmente ver. A câmera começa a se afastar lentamente, deixando Messi para trás, enquanto ele se perde na multidão. Seus passos diminuem, e a cidade vai se tornando cada vez mais distante, até que ele desaparece por completo na vastidão das ruas lotadas. A imensidão do Rio de Janeiro, com seus sons e cores, segue sua vida com a mesma energia, como se Messi nunca tivesse sido parte disso, como se sua jornada tivesse sido apagada de alguma forma. O filme vai então se encerrando, com a câmera focando em seus olhos, agora um reflexo profundo de tudo que ele passou e perdeu.
Seus olhos não são mais os olhos de um campeão, de um homem que dominava os campos e inspirava multidões. Eles são olhos cansados, marcados por uma tristeza profunda, mas também por uma sensação de aceitação silenciosa. Há um vazio ali, mas também algo mais, talvez a esperança, ainda que tênue, de que ele possa um dia encontrar seu lugar novamente, de que ele possa reencontrar o sentido perdido em sua vida. Naqueles olhos mistura-se a desilusão com uma melancolia silenciosa, uma espécie de lamento que não precisa ser dito em palavras, mas que se reflete no olhar de quem sabe que a jornada nunca é fácil. Especialmente quando você não sabe mais onde pertence. E por um breve momento, talvez, Messi sinta que há algo além da solidão, talvez uma possibilidade de redenção, uma promessa de que, apesar de tudo, ele ainda pode se encontrar em algum lugar, em algum momento do futuro. Mas a esperança que surge naquele olhar é tímida, quase imperceptível, como se fosse uma chama frágil, com medo de se apagar ao menor sopro. Messi não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas sua jornada, pelo menos por agora, não tem mais um destino claro. Ele está ali, no meio da imensidão, tentando se reconectar com o mundo de uma forma que ele nunca imaginou ser necessária. A câmera mantém o plano fechado nos seus olhos por um momento, deixando que o silêncio da cena se instale. É o silêncio de alguém que já não sabe mais como seguir, mas que ainda guarda dentro de si a possibilidade de um recomeço. O filme termina lentamente, a tela escurecendo enquanto a última imagem é de seus olhos, como um eco silencioso da busca por algo que ele ainda não encontrou, mas que, talvez, ainda possa encontrar. Estamos muito animados para compartilhar algo incrível com vocês e gostaríamos de convidá-los a fazer parte dessa jornada. Para garantir sua vaga e ficar por dentro de todas as novidades, basta se inscrever agora. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência única e aproveite todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Clique no link abaixo para se inscrever e garantir seu lugar. Inscreva-se aqui. Esperamos vê-lo lá. Não deixe para depois, pois as vagas são limitadas. Contamos com a sua inscrição para tornar esse evento ainda mais especial.